Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz. Começa agora mais um episódio do podcast DBD em Foco, onde hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Eu sou o Vitor, estarei conduzindo essa conversa com o nosso querido irmão Eberson. Como que você está, irmão Eberson? Tudo bem por aí? Ô, Vitor, Pai do Senhor, tá tudo bem, graças a Deus. Pai do Senhor aos irmãos, às irmãs que estão nos acompanhando aí no nosso podcast, quem está no YouTube, quem está no Spotify, quem está dentro do site TBD em Foco. Então, você que está participando conosco, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida. E nós estamos aqui, né, para aprender mais sobre esse tema muito importante. Vamos falar sobre o aborto, um tema que a gente tem que falar realmente, tem que estudar, tem que aprender mais sobre esse tema, temos que ensinar sobre isso. E você está convidado a assistir essa aula até o final. Uma aula aqui que nós vamos destacar os principais pontos da lição. Com certeza, se você assistir essa aula, você vai ministrar aí uma aula de excelência na EBD da sua igreja. Que legal, que legal. Bom, Eberson, acho que você tinha comentado comigo até que você ia disponibilizar para o pessoal um slide, né? A respeito de, acho que de uma lição que já teve sobre esse tema, né? Isso, Interessante. isso. É porque esse tema não é novo na CPAD. Em 2018, Uhum. a CPAD publicou uma lição falando sobre aborto e uma lição muito boa, uma lição realmente assim que esclarece muita coisa, uma abordagem um pouco diferente dessa, então vale a pena você conferir. Eu vou deixar disponível o slide dessa lição antiga, o slide da lição antiga, ele vai estar disponível no formato de PDF, mas é o slide com as imagens, a lição na íntegra, vai estar disponível para download aí no link. Só clicar no link que você vai acessar, né, esse slide antigo, mais outros materiais em PDF. Tá? Tudo você vai acessar no nosso site aí. Que legal, que legal. Então, fique conosco até o final, tem bastante coisa que a gente vai destacar aqui. Esse tema é um tema muito importante e necessário, que cada vez mais vem voltando com mais força na nossa sociedade, esse debate. Então, tenho certeza que você vai aprender bastante com essa nossa conversa aqui hoje. Então, fique conosco até o final. Antes de comentarmos os pontos da lição e fazermos os destaques, eu tenho que deixar alguns recados para você que são muito importantes, recados importantíssimos. Peço que você se atente. O primeiro recado é que a lição de subsídio, comentando tópico por tópico da lição, feito pelo irmão Eberson, já está no nosso canal do YouTube. Você também pode acessar pelo site da EBD em Foco, você que já é assinante aqui, mas entre no YouTube, tá? YouTube aqui no canal da EBD em Foco e não deixe de conferir esse vídeo de subsídio. Ali o irmão Eberson comentou e destacou todos os pontos da lição, apresentando o slide. Então veja esse vídeo, porque ali está sendo apresentado de forma mais destrinchada, completa, todos esses tópicos, tá? Aqui a gente vai destacar vários pontos, então não deixe de conferir isso. Aqui na descrição a gente também vai deixar o link para esse vídeo, tá bom? Tenho que te lembrar que aqui no EBD em Foco a gente tem slides da lição, né? Que você pode utilizar para ministrar aí uma aula de excelência na sua igreja. Então, os slides são importantes, ajudam aí no recurso visual a ficar na imagem dos alunos, eles prestarem atenção no que você está desenvolvendo. Então, se você deseja aí ministrar uma aula com qualidade, não deixe de conhecer esses slides se você ainda não é assinante aqui do EBD em Foco, tá? Você pode conferir os destaques sobre isso, ter acesso aos slides entrando no site do EBD em Foco, www.ebdemfoco.com. A gente também vai deixar o telefone do WhatsApp aqui abaixo na descrição desse vídeo ou desse episódio, se você estiver ouvindo pelo podcast do Spotify, tá? Então, vai estar aqui na descrição para você adquirir esses slides. Vão te ajudar muito aí, você, professor e professora da Escola Dominical. Também peço, último recado aqui, que você comente sobre esse episódio que a gente está desenvolvendo. Se você tem dúvidas, observações, comentários, deixe aqui pra gente e compartilhe com mais alguém, para mais irmãos e irmãs serem abençoadas através desse conteúdo. Tem mais algum recado, Moebson, que você queira destacar? Só reforçar aí a questão do comentário e da participação, né? Se você estiver no YouTube, pode deixar o comentário, deixar a curtida. Se estiver no Spotify, eu não sei como é que funciona lá no Spotify, mas você também pode deixar lá marcado, né? Para Dá seguir, eu para acho dar que um é like, dá seguir, para né? compartilhar. Compartilhar, porque assim, eu tenho observado que o nosso podcast, pelo menos no YouTube, ele não teve um alcance muito grande como alguns outros vídeos que a gente posta, né? Na verdade, assim, o vídeo principal, aquele que eu faço com slide, ele é o que tem mais alcance. Então,
O podcast, eu espero que ele melhore. Então, assim, se você está gostando desse conteúdo, se você acha que ele é relevante, que ele é bom, quer que ele continue, então você tem que compartilhar, tem que comentar, tem que avisar para mais pessoas que tem esse conteúdo aí. Então a gente está vendo as estatísticas para ver realmente se o pessoal está gostando, né? Eu preciso E saber, você isso, está gostando disso, o né? objetivo é os irmãos estarem sendo abençoados, edificados com isso. Então, se você tá gostando, você precisa avisar a gente, comenta, né? Às vezes tem irmãos que assistem, que vêm, e às vezes estão gostando e não estão falando, não estão compartilhando, não estão curtindo. Então, é importante a sua interação, porque assim o YouTube ele vai entregar para mais pessoas esse conteúdo, vai entender que ele é um conteúdo relevante, interessante. Então, o seu comentário, o seu compartilhamento é muito importante, viu? Não deixe de fazer isso. E também, assim, se você quiser dar dicas de melhoria, quiser indicar alguém para a gente convidar aqui, eu estou aqui hoje como convidado, viu? Depois, semana que vem, já vai ser outro, então, né, você pode dar sugestões aí também de convidado. Legal, isso mesmo, muito bom. Então vamos lá, irmão Eberson, vamos aqui trazer alguns destaques sobre essa lição. Vamos estar falando hoje sobre o aborto, embora o comentarista toque alguns outros pontos, né? Ele fala sobre eutanásia, mas ele faz apenas uma pontuação, né? Ele desenvolve de fato aí o tema do aborto. Antes de até citarmos os tópicos ou alguma observação a respeito de fato que nosso comentarista trouxe, acho que seria interessante, não sei se você tem algumas indicações de livros para os irmãos, as irmãs estudarem a respeito desse tema, né? É importante a gente estar munido aí de mais materiais. Tem algumas indicações que você poderia trazer para a gente? Sim, o pessoal tem colocado aí nos comentários, né, para eu indicar livros. E, assim, eu sempre gosto de fazer, no começo do trimestre, um vídeo indicando livros, dando dicas. Eu fiz o vídeo, mas eu tive um problema sério na edição desse vídeo, eu não publiquei. Eu realmente fiquei devendo um vídeo indicando livros. E talvez eu ainda faça esse vídeo específico, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui, indicar aqui dois livros específicos para esta lição. Eu recomendo esse livro para você ter esse livro, porque na EBD, de vez em quando, tem alguns temas relacionados à ética cristã. Então, é importante você ter aí pelo menos um livro de ética cristã. E o melhor, na minha opinião, é esse do Norman Geisler. Tá? Esse aqui, Ética Cristã do Norman Geisler. Eu estou mostrando aqui no vídeo, mas se você estiver ouvindo apenas o áudio aí, não se preocupe, eu vou deixar na descrição o título do livro, da Norman Geisler, né, Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Então ele fala de aborto, fala de drogas, pena de morte, casamento, divórcio. É um tema, um livro assim completo mesmo. Um outro livro que eu gosto muito é esse aqui, ó, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, do Walter Kaiser Jr. Este livro, ele é muito bom porque ele é no formato de pregações expositivas. O Walter Kaiser, ele é muito bom de interpretação bíblica, de exposição de texto bíblico. Então ele colocou aqui sermões. Então quando você abre o capítulo de aborto, tem um sermão, tem uma passagem bíblica, tem a exposição dessa passagem bíblica, aplicações. Assim, é excelente mesmo para quem quer ministrar na igreja sobre questões éticas, é direto ao ponto. Inclusive, eu deixei disponível um capítulo desse livro, que é o capítulo sobre aborto. Você já vai ver como que ele é. Então, assim, compre que você não vai se arrepender. Esses livros são excelentes. A gente não trabalha com venda de livros, a gente nem ganha nada indicando esses livros, mas é para ajudar você. E rapidinho, só para falar assim de livros relacionados à revista como um todo, eu li recentemente esse aqui, Pós-Modernismo, do Stanley Grenz. Tá? É claro que os temas aqui são temas que a gente já estudou nas lições anteriores, que a gente já falou de pós-modernismo, iluminismo, porém é um conhecimento que vale a pena ter. Se você quiser se aprofundar, vale a pena Pós-Modernismo do Stanley Grenz. É sempre bom também você ler um livro sobre é, cosmovisão cristã, porque tudo isso que a gente está falando tem a ver com cosmovisão cristã. Então, eu tenho dois aqui, esse aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Cohen, deve ser Michael Cohen, a Introdução à Cosmovisão Cristã, e esse Verdade Absoluta, de Nancy Pearce, publicado pela CPAD. Eu acredito que esse esteja melhor, mais completo, um livraço, publicado recentemente pela CPAD, Verdade Absoluta, Nancy Pearce. Então, é um excelente livro. Ah, e como a gente está falando assim muito sobre política também, visões políticas, eu recomendo dois livros sobre política de uma visão bíblica, tá? Esse aqui, Política segundo a Bíblia, do Wayne Grudem. O Wayne Grudem é aquele da teologia sistemática que eu sempre indico, tá? Muito boa a teologia sistemática dele. Então esse Política segundo a Bíblia aqui é bem interessante. E esse Visões e Ilusões Políticas do David Koyzis.
Então, esse aqui, Visões e Ilusões Políticas, é um livro que ele fala de várias ideologias políticas, apresentando aí que todas essas ideologias, elas têm sim algo pecaminoso, né? E ele faz uma proposta depois de uma visão ideológica de um ponto de vista cristão. Eu achei bem interessante esse livro, eu recomendo. De vez em quando também eu deixo aí um capítulo dele disponível para você dar uma lida, tá? Eu acho que foi uma vez que a gente falou sobre conservadorismo, isso mesmo. A gente estava falando de progressismo, conservadorismo, eu deixei o capítulo desse livro disponível. Então tá aí um pouco dos livros que você pode ler para ter um preparo geral para essa revista. Perfeito, ótimo. Então a gente já tem aí alguns livros aí que complementam todo o nosso estudo. Não se esqueça que as lições, né, que a gente tem aí das revistas, elas são uma ponta, um caminho, né? Ali está sintetizado o assunto. A gente é muito importante ter livros, ter indicações para nos ajudar. E esses temas, como o Eberson comentou, eles são recorrentes, né? Às vezes eles voltam, e não só por serem recorrentes na escola dominical. Temas da ética e da política são temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, você ter Isso. conhecimento a respeito disso vai te ajudar muito e muito mesmo, tá? A outra pergunta que eu queria fazer para você, a gente continuando, tivemos já algumas indicações aqui, é a respeito da leitura em classe da nossa lição de hoje, lição 5, né? Que está em Lucas, capítulo 1, né? A partir do verso 26. É, normalmente, quando a gente fala de. A gente ouve, né, falar sobre o tema do aborto, as pessoas normalmente citam o Salmo 139, né? Esse salmo é bem citado, Salmo 139. Tem uma sequência, eu acho que eu tinha separado aqui, se eu não me engano, o versículo 13, né? Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes, ou geraste, né, no seio da minha mãe. Então, o Salmo 139 é muito citado a respeito desse tema, né, um versículo que é utilizado para ser desenvolvido o tema do aborto, mas nosso comentarista citou Lucas 1, né, Lucas 1, relação ali de Maria. Eu queria te perguntar qual a importância dessa passagem dentro desse contexto, né? Que o nascimento de Jesus, especificamente, né, falar sobre aborto, o texto escolhido foi uma narrativa ali de Jesus sendo gerado, né? O que o nascimento de Jesus nos ensina sobre o valor da vida? Isso que eu queria saber de você um pouquinho, Moeba. Amém. Uma pergunta bem interessante, né? Porque assim é sempre bom a gente falar do texto bíblico e essa revista ela tem essa característica. O tópico 1 é dedicado ao texto bíblico. Então a gente precisa entender, né, qual a importância desse texto para a lição como um todo. Como você falou do Salmo 139, ele realmente é muito usado, né? Como você já leu aí um versículo, então assim, né, um verso desse salmo. Então assim, a gente vê que se encaixa muito bem, né? Além de várias outras passagens, mas esse salmo ele se encaixa muito bem dentro desse tema. Inclusive é a passagem do livro aqui do Walter Kaiser, né? Então o capítulo que já deixei disponível para download, né, é o Salmo 139, do verso 13 ao 18. Então é isso que ele explica, que é um sermão em cima desse salmo, e aí ele vai abordar sobre esse tema. Mas assim, voltando para a nossa lição, a gente tem aqui a passagem de Lucas, né, fala sobre o nascimento de Jesus e também de João Batista, né, a gravidez, falando especificamente da gravidez de Maria e Isabel. Bem, assim, aqui a gente tira muitas lições, porque quando Maria recebe a revelação do anjo que ela vai ser a mãe do Salvador, fica bem claro que já foi gerado uma vida ali, né, dentro de Maria, no útero dela. Então ali tem uma vida, não é uma extensão do corpo de Maria, não é um corpo estranho que ela pode tirar se ela quiser. Não, ali tem uma vida. Essa vida, ela existe, né, desde o momento da concepção. Então ali está o Salvador gerado. Quando Maria se encontra com Isabel, a criança mexe, se eu não me engano, é Isabel, né? Na barriga de Isabel, né? Acho que João Batista já dá uma Isso. mexida lá dentro, né? Quando Maria Então, chega, né, João Batista ali já se mexe. ele já está cheio do Espírito Santo ali dentro da barriga, né? E eu Uhum. lembrei da minha esposa que estava grávida, né? Como os irmãos já estão sabendo, meu filho nasceu, já vai fazer mais um mês essa semana. E ela conta que quando a gente estava na igreja, ela estava grávida. Quando eu estava ministrando, estava na IBD ministrando, ele começava a mexer. Ela disse que ficava desconfortável, virava para um lado e virava para o outro. Lá estava ele mexendo, né? Já estava ouvindo a palavra e cheio do Espírito Santo. E, assim,
ali tem uma vida. Então não faz sentido o argumento dos abortistas, né, pró-aborto, pessoal que defende o aborto, que assim, o que está ali no útero não é uma vida, não é um ser humano. Isso não faz sentido, não tem lógica. Tá? Isso é um entendimento assim milenar. As pessoas têm esse entendimento assim desde o início da humanidade. Todo mundo sempre teve esse entendimento. Não sei por que que esse pessoal hoje vem com essa ideia diferente, né, justamente relacionado ao relativismo, né? A gente já falou em lições anteriores. Nos dias de hoje eles querem relativizar tudo e relativizaram o assassinato de criancinhas. Esse tópico que você comentou, né, é em Lucas 1, verso de número 41, ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. É a citação, né, um texto que faz essa referência, ou seja, a gente já está vendo aqui, a gente já parte, né, a Bíblia é a palavra de Deus e isso já tem ensinamentos claros para nós, mas ainda que a gente pensasse assim, né, como se fosse um texto antigo, né, que a gente já ia perceber que culturas muito antigas, há 2000 anos atrás, já consideravam, né, essa descrição que você fez de uma criança se mexendo ali no ventre, de existir uma vida ali, né, então a gente já teria essa ideia, e a gente vê que povos muito antigos já tinham essa noção, e na Hein, nossa Vitor? cultura hoje tá vendo essa diferenciação. Pode falar. Só para complementar aí a tua pergunta, assim, é, tanto o N. Gruden na sua teologia sistemática, quanto o outro aqui, o Millard Erickson, né, estou com as duas teologias sistemáticas aqui, eles debatem a respeito de Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo e, né, no ventre de Maria, ou seja, tem uma ação divina, né, e também uma pessoa humana. Então Jesus ele é Deus homem, né? É, assim, os dois debatem sobre isso. O Millard Erickson ele fala algo bem interessante. Ele diz assim que Jesus poderia ter vindo prontinho do céu, né? Ele poderia Uhum. ter vindo já um ser humano completo, pleno de ser o nosso Salvador. E isso, assim, faria com que nós tivéssemos uma certa dificuldade de ver Jesus como homem, como ser humano, né? Nós teríamos assim a tendência de ver ele como um ser divino. E ele fala assim também que Jesus poderia ser filho de José e Maria. O Millard Erickson ele fala isso e não teria nenhum problema. De algo de maneira sobrenatural, Deus faria ali, né, que ele fosse de fato filho de Deus, né, mesmo sendo filho de José e Maria. Só que nós teríamos dificuldade de entender, de ver Jesus como divino, né? Ia ver mais como humano. Então Deus ele faz um meio termo ali, né? Gerado pelo Espírito Santo dentro de um ser humano. E Deus escolhe esse método também, até mesmo para mostrar a importância, né, de uma gravidez, a importância da vida, do milagre da vida, né? Eu vejo dessa forma também. Então, o nascimento de Jesus, ele já traz muitas lições para nós. Já mostra, assim, que é algo extraordinário, a vida sendo gerada ali, entende? Não fique pensando assim, o nascimento de Jesus foi algo sobrenatural porque foi gerado pelo Espírito Santo. Mas se a gente for parar para pensar, todo nascimento é algo sobrenatural, né? Como que forma tudo ali dentro, né? Forma o coração, forma o cérebro, forma tudo do nada, né? Então, assim, já é algo sobrenatural. É Deus mostrando isso, né? Que todo nascimento, toda vida gerada é dada por Ele, né? A vida é dada por Ele. E a ciência, ela pode até explicar algumas coisas, mas ela não entende realmente a origem da vida, como formar a vida. A ciência não consegue dar essa resposta. Então, já vimos aqui que esse texto utilizado, né, para nossa leitura, ele é muito importante porque ele valoriza a vida humana, e a vida no ventre, e o próprio Jesus Cristo passa por isso. Inclusive, nesse livro que você acho que citou do Norman Geisler sobre a ética cristã, eu acho que você tinha comentado sobre 3 abordagens sobre aborto, você tinha comentado comigo, e seria interessante você comentar pra gente sobre essas abordagens. São 3 abordagens, eu tenho o tema aqui delas, né? O feto é plenamente humano. 2, um feto é um humano em potencial. E 3, um feto é subhumano. São 3 abordagens a respeito do aborto. Aí eu te pedi que você comentasse rapidamente, eu acho que esses 3 tópicos aí do livro, acho que é interessante. Sim, logo no início aqui do capítulo do livro do Norman Geisler, vale ressaltar que essa é a versão mais atual, né? Tem uma versão um pouco mais antiga que ele não detalha tanto assim.
mas aqui ele coloca essas três abordagens. Então, quando ele coloca assim, a abordagem que o feto ele é plenamente humano. Então, ali a gente tem um humano ali. Em relação ao aborto, nunca. Nós não vamos permitir o aborto. Então, essa é a visão bíblica, a visão que a gente vai defender aqui, que é plenamente humano. Tá? O fundamento, a santidade da vida, ou a sacralidade da vida, como o escritor da revista gosta de usar. Né? E direitos da mãe, vida acima de privacidade. Então, a mãe sempre vai pensar na vida do bebê que está sendo gerado ali, né, bem acima da sua privacidade. Já o outro que diz que o feto é um humano em potencial, ou seja, é um ser humano em potencial, ele pode se tornar um ser humano ou não. Então fica naquela dúvida. Então o aborto é permitido algumas vezes, então tem algumas situações que o aborto é permitido. O fundamento, o surgimento da vida e os direitos da mãe, combinação de direitos, ou seja, uma combinação de direitos da mãe e do direito do bebê. Né? E a outra opção, né, que essa é a pior de todas, é que diz que o feto ele é subhumano, ou seja, ele não é um ser humano, não é nada. Tá? Então, o aborto acontece a qualquer momento, sem nenhum problema. Tá? A questão o fundamento disso é a qualidade de vida da mulher, então a mulher que decide se ela quer ter qualidade de vida, se ela quer passar pelo processo da gravidez ou não, tá? E a privacidade acima do direito à vida. Então, né, a vida privada da mulher é acima do direito à vida daquela criança que está nascendo. Então a gente viu aqui, isso é importante porque a gente tratou primeiro um texto bíblico mostrando a importância da vida no ventre, né? Tratando como vida, utilizando fundamentação bíblica. Depois a gente está trazendo aqui alguns aspectos, algumas teorias aí a respeito do feto, né? Que a defendida aqui, proposta até pelo escritor Norman Geisler, é que o feto é plenamente humano. Então a gente nem usa muito a palavra feto, a gente usa ser humano, um humano, uma criança que está ali, né? E existem outras duas abordagens concorrentes a isso. A gente fala, né, muitas ideologias hoje falam sobre defender minorias, né? Defender os mais necessitados, e não existe mais necessitado que uma criança no ventre. Não existe na sociedade humana, condição humana, alguém mais dependente, mais minoria do que o ventre, do que o feto no ventre humano, do que uma criança no ventre. Então, as políticas públicas e toda a nossa reflexão é um tema muito importante, de fato, né? Parece que os valores são bem invertidos aí, né, na nossa sociedade. Você citou até esse feto sendo subhumano, então a mulher decide se é vida, se não é, se eu quero, se eu não quero, é uma decisão minha, e o mais necessitado, o mais dependente, né, pode ser desprezado. Então, você transformar o humano em subhumano é o grande perigo, né, do nosso tempo, e esse texto da nossa leitura bíblica em classe está nos lembrando o contrário disso, né? Quando a gente afirma que Jesus é humano, a gente afirma justamente por esse texto que Lucas destaca quando a gente vê isso. Então, é um tema muito importante e necessário, né? No tópico 2, foi apresentado um argumento, foi usado, né, pelos defensores do aborto, que é o direito sobre o corpo. A gente começou a comentar isso, né? Nesse caso, a mulher tem o direito sobre o seu corpo e considera aí o feto apenas uma extensão de si mesma. Então, pertence a ela e ela decide o que ela faz com o seu corpo, né? Você poderia citar outros argumentos usados pelos defensores do aborto? Porque esse é um argumento que foi citado na revista, mas eu acho que a melhor maneira da gente refletir é a gente conhecer, né? Conhecer os argumentos, conhecer, por exemplo, a maioria das pessoas não tem. A gente aqui partiu de um pressuposto bíblico, né, para refletir, porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós e é o que a gente vai seguir. Mas a maioria das pessoas que às vezes defendem ou propagam essas ideias não tem isso como padrão, são outras coisas, outros argumentos que utilizam. Então é importante a gente conhecer esses argumentos, né? Então tem esse, né, sobre a mulher aí dizer meu corpo, minhas regras, mas devem existir outros, né? E seria interessante a gente conhecê-los. Se você puder expor para a gente, fica mais claro. Bem, Vitor, como você falou aí, né, tem esse argumento que o escritor da revista usou, eu acho que questão de espaço na revista, ele resolveu não, né, falar muito dos argumentos, mas focou mais no texto bíblico, citou um argumento e fez uma defesa da vida. Eu achei bem interessante essa abordagem dele. Mas aqui no livro do Norman Geisler, né, de Ética Cristã,
ele cita vários argumentos. Eu quero usar esse livro como base aqui para nós entendermos melhor esses argumentos, saber rebater esses argumentos. Então vamos lá. Primeiro ele cita argumentos bíblicos, tá? Ou seja, pessoas usam a Bíblia para provar que um bebezinho gerado ali no ventre da mãe não é um ser humano. Tá? Tem pessoas que usam a Bíblia. Então, por exemplo, Gênesis 2:7 diz que o primeiro homem tornou-se alma vivente apenas depois de Deus ter lhe dado a vida, né? Ou seja, uma vez que a respiração não acontece até o nascimento, argumenta-se que os nascituros não são humanos até nascerem. Ou seja, se ele não respira, ele ainda não é um ser humano. Ah, tem uma passagem de Jó 34, de 14 a 15, que diz assim: se Deus retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria. Então, ali está dizendo que a vida está conectada com a respiração. Então, o bebezinho que está na barriga da mãe, ele não respira, então ele não é um ser humano, não tem uma vida ali. Tá? E, enfim, a gente tem outras passagens, Isaías 57:16, Eclesiastes 6, de 3 a 5, fala assim que uma criança que nasce morta vem a este mundo em vão e desaparece na escuridão. Nunca viu o sol e nunca soube de nada. Vão dizer aqui que esse verso aqui é usado para indicar que os nascituros não passam de mortos e que também não sabem de nada e jazem mortos nos sepulcros, ou seja, como se, né, ali ele tivesse como morto, ele não existe, né? Está na barriga da mãe, não nasceu, não veio à vida, ele não existe. Então esses são os argumentos que usam como base o texto bíblico. Infelizmente tem quem defenda isso. Tem outros argumentos que são argumentos fora da Bíblia. Por exemplo, o argumento da autoconsciência, né? Eles dizem que como um bebê, né, ele não tem autoconsciência, né, um bebê na barriga da mãe não tem autoconsciência, então ele não é um ser humano, tá? Porque só se torna ser humano quando é autoconsciente. Tem o argumento da dependência física, né? Está dizendo aqui que o bebê ele é simplesmente uma extensão do corpo da mãe, porque ele depende do corpo da mãe para se alimentar, para se aquecer, tudo ele depende do corpo da mãe. Então ele não é um ser independente, ele é uma extensão do corpo da mulher. Então a mulher pode sim, se ela quiser, retirar essa extensão, como se fosse, para eles, o aborto é como se fosse uma cirurgia para tirar apêndice, né? Ou seja, só vai lá, tira e pronto, não quero isso, mais ponto final, né? Tem o outro argumento que é acerca da segurança da mãe, né? Porque, segundo eles, muitas mulheres morrem fazendo aborto de maneira ilegal e de métodos errados, então essas mulheres morrem, então, questão de saúde pública, né? Vamos usar nesse sentido. Outros dizem, né, que o argumento é referente aos direitos da autonomia que a mãe tem sobre o corpo, então, é a questão do direito da mulher, que eu acho que esse que é enfatizado ali na revista, né? Meu corpo, minhas regras, eu tenho autonomia sobre meu corpo, eu faço o que eu quiser. Então, assim, elas, né, as mulheres que defendem o aborto, elas reclamam que quem está decidindo sobre o corpo delas são homens. O Congresso está cheio de homens decidindo o que eu faço com o meu corpo. Então, elas usam esse argumento que é o corpo, então ela faz o que quiser e o bebezinho gerado ali é como se fosse um intruso, algum intruso que pode ser retirado a qualquer momento, como se fosse um intruso que entrou na sua casa e vai usar a sua geladeira por 9 meses. E aí você pode expulsar esse intruso a hora que você quiser. Então, ele é tratado da mesma forma. Tá? E o outro argumento aqui é baseado no abuso e na negligência. Então, segundo esse argumento, crianças que não, assim, não foi planejado, né? A pessoa quer abortar porque não foi planejado e tal, não quero essa criança. Então, essa criança, se ela nascer, né, se essa gravidez for levada adiante e nascer essa criança, então existe possibilidade dessa criança sofrer abuso, não ter uma boa educação, enfim. Então, essas crianças que vão passar por abuso infantil justamente vêm de um nascimento, né, que não era desejado. Então, uma criança não desejada corre um risco maior de passar por abuso. Aqui o Norman Geisler cita muitos outros argumentos para a questão de resumo aqui no vídeo, vou citar apenas estes para a gente entender, né, quais são os argumentos que os pró-aborto, não vou dizer nem elas, né, vou dizer assim, todas as pessoas que defendem o aborto, seja homem ou mulher, vai usar esses argumentos. Se você fizer qualquer pesquisa no Google, você vai encontrar várias aí. Eu pesquisei aqui e encontrei assim, uma lista de 28 motivos para liberar o aborto. Então, tem vários outros argumentos aí. Tá, a gente viu argumentos aí, seria interessante a gente ver como a gente pode rebater, né? Responder esses argumentos, essas falas, essas propostas aí que são colocadas.
Bem, então a ideia é essa, né, Vitor? A gente vê os argumentos e rebater esses argumentos. Então, vou apresentar aqui, né, como que a gente vai rebater todos esses argumentos baseados aqui no livro do Norman Guy. Então, assim, aqueles argumentos lá de Gênesis 2:7, que fala que Deus deu, né, o fôlego de vida para Adão, a gente tem que entender que ali, né, não é que o fôlego de vida é o ponto de partida da vida humana. Na verdade, podemos dizer que respirar, ter o fôlego, representa o nascimento, tá? O nascimento. O caso de Adão foi um caso especial porque Adão já foi formado adulto, né? Então ele já era um ser humano adulto, não sei com quantos anos Deus criou Adão, mas ali ele recebe o fôlego de vida, dando início à vida do primeiro homem. No entanto, quando a gente olha para um nascimento normal, né, respirar, respiração, está relacionado à chegada nesse mundo, tá? A chegada nesse mundo. Então, assim, a Bíblia fala, né, que a vida humana ela vem antes da respiração, né? Então, assim, o salmista lá no Salmo 51:5 ele fala assim: em pecado, minha mãe me concebeu. Então, ou seja, ele já foi concebido com a natureza pecaminosa. Então, aqui ele já era um ser humano. A vida já existia. Tá? No caso, Mateus 1:20, né? O anjo disse sobre Maria: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, o que já foi gerado dentro de Maria é do Espírito Santo. Essa passagem de Mateus, passagem de Lucas aqui, é a leitura bíblica em classe da lição, deixa claro. Então, a vida ela não começa na respiração. A respiração é a chegada para esse mundo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses argumentos, né, que eles vão tentar usar as escrituras para provar um ato pecaminoso, um crime, né, um assassinato. Agora vamos para os outros argumentos que não necessariamente usa a Bíblia, né, para dizer que os fetos são sub-humanos. Bem, aquele da autoconsciência, tá? A autoconsciência não é necessária para caracterizar um ser humano. Então, dizer assim, o feto ele não é um ser humano porque ele não é autoconsciente. Se a gente for prestar atenção, o ser humano, depois que ele nasce, né, eu estou aqui com o filho de 1 mês de idade, ele não é autoconsciente. Então, eu posso matar ele? Entende? Esse argumento ele não é válido. Eu acho que uma criança vai adquirir autoconsciência lá por 1 ano, 2 anos de idade, sei lá. Então, não faz sentido dizer que o feto é subhumano porque ele não é autoconsciente, porque até mesmo nós, né, aí demoramos, né, quando a gente nasce, todos nós demoramos ter essa autoconsciência. E também a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando eu estou dormindo, eu não tenho mais autoconsciência, mas será que eu deixei de existir porque eu estou dormindo? Não faz sentido isso, né? Quando eu durmo, eu enfim, eu não estou pensando em nada, mas não deixei de existir, continuo existindo, continuo ali sendo, né, um ser humano pleno. Tá? O outro argumento, ó, um embrião não é uma extensão de sua mãe, aquele argumento que diz que é só uma extensão do corpo, não é uma extensão do corpo, é algo separado, fora parte. Assim que acontece a fecundação, já tem ali o cromossomo X e Y, então ali já tem, né, já vai definir o sexo, então já vai ter uma definição do sexo, se vai ser masculino ou feminino. Poucas semanas depois, ele já vai ter ondas cerebrais próprias que vão, né, continuar até o fim da vida, até o dia que ele morrer. É, assim, o DNA é diferente, tem o que o tipagem sanguínea também, o tipo sanguíneo pode ser diferente, então pode ser que a mãe tem um tipo sanguíneo e o bebê tem outro tipo sanguíneo, já dentro da barriga da mãe. Então, assim, não é uma extensão do corpo, já é um ser separado, tá? Já é uma vida independente ali. Então, esse argumento também não é válido, tá? A gente não pode achar, né, que o feto é apenas uma extensão do corpo da mulher, ela tem o direito de fazer o que ela quer, tá? Não é bem assim. E vale ressaltar que aquele feto ali, ele não é um ser indesejado, ele não é um intruso, até mesmo porque quando a mulher teve relação sexual, ela sabia que ela poderia engravidar. Ela sabe, todo mundo sabe que a gravidez vem através da relação sexual. Então, toda relação sexual existe, né, essa possibilidade. Então, assim, tem métodos contraceptivos e a pessoa às vezes não está fazendo uso de nenhum método, então está realmente ali, na verdade, não é colocando um intruso na barriga, mas é convidando alguém para estar ali. Então, não faz sentido também usar esse argumento dizendo que é um intruso, né? Um outro argumento, a questão da legalização do aborto
que salva a vida, eu vou deixar para depois, tá? Eu vou deixar para uma outra pergunta, que a gente vai juntar tudo aí, tá? E a questão do direito, né? Questão aí, ó, resposta ao argumento referente aos direitos de autonomia que a mãe tem sobre o corpo. Aqui a gente tem uma questão bem complexa, né? Porque a mulher quer ter direito sobre o corpo dela, né? O direito é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Só que assim, ó, é, quando ela carrega um ser humano em seu corpo, há um conflito de dois direitos: o direito do bebê, a vida em conflito, com o direito do controle da mãe sobre o seu próprio corpo. Então, são dois direitos. E aquele bebezinho, ele também tem direito. A Constituição vale para ele também. A gente tem que entender isso aí. Tá? Ele tem direito à vida, ele tem direito de viver. Então, assim, se eu, sei lá, tenho o direito, né, vou colocar assim, a mulher tem o direito de matar a criança que está ali no seu ventre, então eu tenho o direito de matar qualquer pessoa que eu quiser matar. Entende? É questão de direito, então eu posso fazer isso. Então não faz sentido esse argumento. As pessoas que ficam defendendo a vida, mas ao mesmo tempo defendem o aborto, isso realmente é bem complicado mesmo, é uma hipocrisia muito grande. Né? E para a gente encerrar aqui, nessa parte, é a questão do abuso infantil. Tá? Assim, ó, foi constatado nos Estados Unidos, depois da década de 70, que eles começaram a legalizar o aborto em alguns estados, lá nos Estados Unidos, né, o abuso de criança, abuso infantil, aumentou e não diminuiu. Então, dizer que uma criança indesejada ela vai ser uma criança abusada depois, isso não faz sentido. Na verdade, a maioria das crianças que são abusadas, que sofrem qualquer tipo de abuso, seja físico, sexual, enfim, são crianças desejadas, são crianças planejadas, entende? Não é porque nasceu de uma gravidez indesejada. Então, assim, esse argumento não faz sentido. E eu lembrei aqui de uma história, aconteceu há muito tempo, eu tinha, eu acho que na época, 18 anos de idade, era muito inexperiente ainda, e uma moça lá chegou para mim, uma amiga minha, eu namorava uma menina, e aí ela era amiga da minha namorada, se tornou minha amiga, e ela já tinha 6 filhos. Ela tinha 26 anos, eu acho. Tinha 6 filhos. E cada filho com um pai diferente. E aí ela engravidou do sétimo. E ela não criava nenhum dos filhos dela, entende? Os filhos era tudo com a avó, com o pai, enfim. E ela era crente, depois ela desviava aquele negócio, que vai pra igreja, desvia e tal. E ela engravidou do sétimo e ela queria abortar. Ela falou: não dou conta, não tem condição e tal, eu vou abortar. E aí, mesmo sem muita experiência, eu conversei com ela, falei que não era bom abortar, ali tem uma vida. Eu não sei qual foi o argumento que eu usei, mas eu convenci ela. Eu acho que o Espírito Santo agiu ali também e ela se convenceu e não abortou. Muitos anos depois, eu encontrei essa mulher, acho que uns 5, 6 anos depois, assim. E ela falou para mim, ela me agradeceu e falou assim: Efson, é o filho que eu mais amo. Foi o único que ficou comigo, entende? Então, assim, foi uma gravidez indesejada? Segundo ela, foi um vacilo lá, foi. Ela não tinha condição financeira de sustentar essa criança, mas no final das contas deu tudo certo. A criança nasceu, o filho que ela mais ama, né? Eu não tive mais notícias dela, mas eu tenho certeza que hoje, né, ele já está aí um menino bem desenvolvido, né? E, né, quem sabe alguém até que já faz a obra de Deus. Então, não, enfim, é, independente do que ele tenha se tornado, uma vida que foi preservada. Né? Então, a gente tem que valorizar a vida em todos os aspectos. O que eu. Qual que você falou que ia deixar para depois? Acho que tem um argumento, não sei se. Essa questão de que o aborto, a questão de saúde pública, preservar a vida da mulher, porque muitas mulheres abortam em clínicas clandestinas ou em casa e acaba morrendo, é esse argumento. Tá, porque o que eu mais escuto hoje, né? Eu acho que é o argumento que eu vejo bastante na mídia, forte, está relacionado com o que você estava falando, mas quando a gente fala do tema do aborto, eu acho que é interessante os professores e as professoras da escola dominical estarem cientes disso. Embora a gente seja contra o aborto, né? A nossa revista esteja propondo isso, às vezes a nossa fala, como você trouxe esse exemplo, né? A nossa fala nunca leva em consideração conflitos de pessoas que pensam nisso. E eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
uma coisa é você saber que ali é uma vida, e isso nunca é admitido, e a gente, como considera um aborto, né? Isso é um assassinato. Isso é muito claro, e acho que foi desenvolvido até aqui com muita clareza. Mas para muitas pessoas não é claro. Não é claro. E existem muitas situações que são, de fato, conflitosas para pessoas, né? Então, uma adolescente que se vê desesperada, acha que o mundo dela acabou, e ela não tem essa consciência, ela não tem essa. Ela vai precisar de auxílio, ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de. Ela não vai precisar de um tapa na cara, ela não vai precisar de. Você fez, agora você se vira. Ela não vai precisar de. Ah, isso daí você tá se assinando e já era. É mais do que isso que ela precisa, né? Então, embora a gente esteja tratando aqui do tema do aborto, muitos dos argumentos que são contra, como o Everton está passando, eles são argumentos que levam em consideração os conflitos, da, às vezes, da mulher, que, mas é meu corpo e eu quero Conflitos decidir. egoístas, né? Perfeito. E esses conflitos, eu acho que a beleza do que quando a gente fala disso, ele precisa ser visto como beleza mesmo, porque a gente está buscando defender o indefeso, está tentando trazer consciência para a vida. A gente não ganha nada com isso, a gente não recebe para falar isso, a gente é político para estar falando, não é a gente quer pautar a sociedade e influenciar, porque a gente está preocupado com a vida. E muitas dessas pessoas que defendem isso estão preocupados com os outros interesses. Mas isso não significa. Porque às vezes a politização, irmão Eberson, ela tira do jogo as pessoas reais. As pessoas reais. Então, não é simples e fácil dizer, por exemplo, que é o caso que eu acho que é o principal argumento de hoje, que é os que estão podendo ser liberados hoje na nossa sociedade, inclusive no Brasil, até os 3 meses, por exemplo, da uma mulher que foi abusada. Não é fácil para uma mulher que foi abusada você falar para ela, você tem que ter o filho e ponto, acabou. Porque quem tá falando não foi abusado, não foi ele que sofreu. Não foi ele que foi preso e foi violado. Então, embora a gente tenha argumentos para dizer que é vida, e de fato, independente da situação, ela deve ter esse filho, a gente não pode tratar esse assunto como se fosse algo simples, algo banal, é sim, ponto, acabou, e todos os conflitos daquela pessoa, né? Todos os medos que ela tem. Inclusive, ela é obrigada a criar esse filho, e hoje já existem muitos argumentos, né? E muitos pessoas que trabalham a ética cristã e falam assim: a sociedade tem que dar meios para essa criança vir ao mundo, e às vezes a mãe não vai ter condições de criar essa criança, e a gente vai ter que achar meios para essa criança viver. Mas esses conflitos a gente não pode tirar, deixar que não exista, porque as pessoas pegam coisas reais, dramas reais, e politizam eles. E esse é um problema, né? É, Então a gente tinha na nossa cultura aí, isso era muito comum da cultura. O homem mesmo, acontecia algo, o cara falava, não, você tem que. Eu conheci várias pessoas assim, do cara curtir a vida doidado e quando acontecer a situação, ele forçar, ele pressionar a mulher a fazer aquilo e a mulher sofrer depois as consequências por ter feito isso. É situação real, é algo que existe, né? Então, todos esses conflitos fazem parte desse debate, que quando a gente fala desse tema, a gente não pode pensar simplesmente no tema. A gente tem que pensar que existem pessoas reais com dramas reais. Isso não eu, tira a verdade e a proposta que a gente quer trazer. Mas aí vai fazer a gente conseguir dialogar com respeito, com vida, né? Isso, eu achei bom tu ter falado isso aí, porque assim, a gente está abordando aqui a questão da defesa da vida, falando desses argumentos aqui, muitas vezes argumentos construídos por feministas, né, mulheres que querem, né, a luta feminista e tudo mais, levando para esse extremo. Não vou aqui dizer que a luta feminista não tem algo bom, pode ser que tenha uma outra coisa boa ali e tal, mas assim, uma boa parte das feministas vão levar para esse extremo de defender o aborto porque quer ter esse direito, simplesmente isso. E aí eu vejo muitos pastores, né, que vão bater de frente e sempre vão pegar esses extremos, né? Então, por exemplo, eu vi uma postagem do Frank Ferreira, o Frank Ferreira fala muito sobre isso. Ele postou um vídeo de uma manifestação nos Estados Unidos e a mulher gritando, né? We love to kill baby. Ou seja, nós amamos matar crianças. Cara, isso é um extremo, tá? Isso é um caso muito específico. É claro que a gente tem que combater isso aí. Mas imagina o seguinte:
casos reais, tá? Casos reais que eu já vi falar. A mulher pobre, pobre, casada, tá? O marido cachaceiro, não trabalhava, gastava tudo com cachaça. Mulher pobre com, sei lá, 5, 6 filhos dentro de casa. Os meninos tudo passando fome. Ela sem saber o que fazer. E aí, de repente, o cara chega em casa bêbado, né, e força ter relações com ela. Ou seja, ela é estuprada dentro do casamento. Tá? E nessa relação, ela engravidou novamente. Entende? Então, uma situação dessa é uma situação complicada, tem um conflito real. Às vezes essa mulher recorre ao aborto não porque ela ama matar bebês, não porque ela defende causas feministas, ela nem sabe dessas causas, ela nem sabe desses argumentos que a gente está falando aqui. Ela está numa situação de pobreza, de miséria, vendo os filhos passar fome, o marido gastar tudo com bebida, bater nela, estuprar ela, entende? Então, assim, às vezes o aborto é uma saída para, né, não mais ação que ela se encontra. E a sociedade não está fazendo nada em relação a isso, entende? Então, assim, o debate ele tem que ser realizado, ele tem que ser feito. E essas situações têm que ser levadas em consideração. O que a igreja está fazendo sobre isso, né? Perfeito. Inclusive, pode ser que tenha na escola dominical alguma irmã, alguma irmã que no passado já tenha vivenciado isso. É que a gente não tem, na sociedade, a gente vai ter coragem de falar isso. Mas é por isso que esse tema tem que estar tratado com sensibilidade. Pode ter alguma irmã na nossa igreja que está ali, já tenha tido feito isso há muito tempo atrás, sendo convertida ou não sendo convertida por alguma situação. E, e não que ela fique feliz com isso, não porque ela era feminista, mas é algum contexto que ela pode ter vivenciado. E quando a gente vem e só dá e fala, né, isso é assassinato e acabou e não pode. Imagina o conflito daquela, né? A pessoa lembrando e pensar, né? Nossa, eu poderia estar com meu filho aqui, eu deveria estar com meu filho aqui, e olha o que eu fiz. E isso é uma realidade que pode estar aí na nossa sociedade, né? É, então, quando a gente fala dessa consciência, não é para falar, ah, mas nesse caso tão difícil, deveria liberar. Não, a gente não tá falando isso, a gente não defende isso. É, Não é, a questão não é essa. A questão é saber falar com amor e com vida para gerar vida. A uhum, questão é, quando você se deparar com uma pessoa real, como o Eberson comentou, de uma mulher que iria, ele novo começou a conversar, não vai por aí e tal, não sei o quê. Se for a gente vai ter que se preocupar com os meios que a gente pode fazer. Não, eu te ajudo, a gente vai dar um jeito e procurar pessoas que vão ajudar. Por quê? Porque é uma pessoa real, não é simplesmente dizer a Bíblia diz isso e você não vai fazer, senão você vai queimar no inferno. Isso não ajuda. A gente é, às vezes tem conflitos menores e a gente peca, e a gente erra nas nossas decisões. Imagine um conflito que uhum, você comentou agora, um conflito real de uma pessoa sendo abusada pelo seu marido. E tem mulheres que têm, né? Esse caso é real. Tem mulheres que têm o filho após um abuso e ela não consegue olhar o filho, porque ela lembra do abuso, daquele sofrimento. Ela não consegue. Não adianta você falar, filha, você vai ter que criar. Ela não consegue olhar o filho. Isso é uma situação real. O que acontece? Os defensores do aborto pegam esse conflito de uma pessoa humana real e politizam isso. E começam a dizer, tá vendo? A gente tem que defender o aborto. A gente não acredita nisso. A gente, tá vendo? A gente precisa ajudar essa mulher, a gente precisa ajudar essa criança, a gente precisa ajudar essa família. É isso que a gente defende, é uhum, isso que a gente acredita. Não, a gente não pega isso uma pauta para. Não, inclusive as mulheres que têm seus conflitos, quando a gente fala da defesa da vida, não é porque a gente não se preocupa com. É isso que tem que estar consciente. A gente precisa se preocupar com as duas pessoas, seja a mulher que está com seus conflitos ou não. Os casos extremos são outra. Isso é outra coisa. Esse debate político extremo é uma outra coisa. De fato, a gente vai lutar, vai debater, vai ser firme contra isso. Mas quando a gente fala de pessoas reais, de conflitos reais, a gente pode sim ser contra o aborto e estender a mão para essas pessoas e ajudá-las, né? Isso não pode deixar de ser uma realidade. Mas seguindo, né? Seguindo aqui, existe um argumento que surge muito, né? Que o número de abortos ele diminui nos países que acontece a liberação, né? Então, quando o Estado diz assim, não, a liberação do aborto pode ser feita, porque justamente por causa desse argumento de que, meu, as mulheres aí elas têm desejo de abortar, aí elas têm que fazer em clínica clandestina, isso gera mortes, isso gera problemas, então os países fazem o quê? Vamos liberar, vamos fazer tudo bem sério, vamos ter o tratamento, o cuidado, e aí é dito que aí os abortos até reduzem, né? Você acha que isso faz sentido?
essa decisão, se isso acontece, essa decisão deve ser feita pela administração pública para diminuir os casos de aborto, né, para existir uma legalização aí? Bem, esse argumento ele é muito utilizado, né? Inclusive teve até uma polêmica em torno de uma fala do Lula, né? O Lula ele falou em relação ao aborto dentro desse contexto, né? Que segundo ele é caso de saúde pública e tal, né? Então é um argumento muito usado por feministas e não feministas também. Tipo assim, não é que a pessoa defende o aborto, né? Ah, eu defendo o aborto, né? Não é o caso da mulher lá, né? We love to kill babies, não é esse caso, né? É o caso de, tipo assim, a pessoa, olha, o aborto é ruim, o aborto não é bom, é uma vida, porém, como o aborto ele é proibido, as mulheres que querem abortar, elas recorrem a métodos arcaicos que são prejudiciais à saúde dela. E geralmente acontece, olha, na prática acontece isso no Brasil, na prática. Uma mulher rica hoje, que teve uma gravidez indesejada e quer abortar, ela vai numa clínica clandestina, mas uma clínica especializada, com um médico, tá? Um médico mesmo, que está quebrando todas as regras da medicina, mas está lá, recebe uma grana boa, realiza um aborto de maneira segura e essa mulher volta para casa tranquila. Toma os remédios, então assim, ela tem dinheiro. Uma mulher pobre, ela não tem acesso a essa clínica. Então, a questão toda é que o aborto acontece de todo jeito, tendo uma lei proibindo ou não. Então, o argumento dessas pessoas é que, já que o aborto vai acontecer de todo jeito, legaliza, né? Ou seja, ele fala da descriminalização do aborto, ou seja, vamos fazer com que o aborto não seja um crime, torna o processo mais transparente. Então, as mulheres que querem abortar, elas procuram o SUS, no caso, a ideia deles é que seja realizado no hospital público. Então, a mulher pobre vai ter acesso a uma clínica de aborto gratuitamente, vai realizar de forma segura e isso vai fazer com que as mulheres não morram ou passem por qualquer complicação no processo de aborto, porque, segundo eles, tem uma quantidade grande de mortes com mulheres que tentam abortar em casa, e isso vai tornar o processo mais transparente, diminuindo o número de abortos. Então, esse é o argumento. Aí, assim, eu fiz uma pesquisa aqui, uma pesquisa rápida, mas algo que eu fiz uma pesquisa aqui de dois países que liberaram o aborto. Tá? Um foi mais antigo, na década de 60, e outro em 2002. Tá? E, assim, essa pesquisa foi uma pesquisa rápida que eu fiz hoje, eu recomendo você também dar uma pesquisada, dar uma lida aí, mas eu assisti um documentário há um tempo atrás e alguns podcasts falando sobre isso. Aí hoje eu resolvi relembrar essa questão, que é o caso da Suíça e também de Cuba. Tá? Eu vou citar esses dois países. Olha, vários países, eu acredito que mais de 50 países já têm o aborto legalizado. Eu não sei o número exato, mas tem muitos países mesmo que é legalizado. Alguns até a 10ª semana, alguns até a 12ª semana. E parece que tem um que até a 24ª semana. É um absurdo, mas enfim. Então, assim, na Suíça, o documentário que eu assisti falava que, como o processo se tornou mais transparente, diminuiu o número de abortos, porque antigamente acontecia de forma clandestina, agora é mais transparente. Então, a mulher ela vai até uma clínica, fala que quer abortar, lá ela tem um suporte psicológico, no caso tem um psicólogo que vai conversar com ela para saber se realmente é isso que ela quer. Tem um grupo de mulheres que abortaram e se arrependeram, e mulheres religiosas também, que vão dar esse suporte, né, para tentar convencer a mulher a mudar de ideia. É claro, se ela quiser ter acesso a esse grupo, ela pode ter acesso e conversar, né, para tentar resolver a situação. Se eu não me engano, o governo também dá um suporte nesse sentido, e aí, segundo eles, isso diminuiu o número de abortos. Só que isso é meio controverso, porque ninguém sabe quantos abortos aconteciam antes, porque Se era como era clandestino, clandestino, né? É a clandestino, gente você não tem os não, números, você só vai ter não tem. número a partir que você legaliza e você conseguir contar, né? Isso, vai conseguir contar. Então, realmente é bem difícil. E às vezes a mulher passa mal em casa porque tentou fazer um aborto e ela não procura um hospital, porque se ela falar que tentou fazer um aborto, de acordo com a lei, ela vai ser chamada de criminosa, né? Então,
é bem difícil dizer, fazer essa afirmação. Eu tinha salvado os dados aqui para eu passar os números corretos no celular, só que eu estou usando o celular para fazer a transmissão, e aí eu não vou conseguir falar os dados exatos. Mas se eu não me engano, porque assim, tem dois tipos de dados para medir o número de abortos. É o número de mulheres férteis, ou seja, o número a cada 1.000 mulheres férteis tem 20 abortos. Esse, se eu não me engano, é o número lá da Suíça. Segundo eles, é um número baixo. Mas eu não gosto muito dessa estatística. Eu gosto daquela estatística que fala assim, cada tantos partos, tantos abortos. Então, tipo assim, tantas mulheres grávidas, tantas abortaram. Eu acho que isso é o mais correto. Aí, esse dado eu não consegui da Suíça, mas eu consegui, tipo, a cada 1.000 mulheres férteis, 20 abortos. E o número de abortos lá é bem alto, tá? Não é um número baixo, se eu não me engano, é em torno de 11.000 abortos por ano. Então, assim, 11.000 crianças assassinadas por ano ali. É claro que tem alguns casos que são crianças que já, é, acho que é anocefalia, não lembro como é que é o nome da doença, quando a criança já não tem cérebro. Ela já vai Uhum, nascer sem cérebro e ela não vai sobreviver. Então, esse é uhum. um caso de aborto que eu até concordo, tá? Se realmente é comprovado, não faz sentido continuar com a gravidez para nascer uma criança morta, né? Mas é, tem casos de estupro e tem o caso da pessoa realmente quer abortar e não importa o motivo. Então, assim, se eu não me engano, são 11.000 abortos lá na Suíça, é, por causa, enfim, com a liberação eles conseguem contar, né? Diminuiu, não diminuiu, se tornou mais seguro? Não sei, eu acho pouco provável ter diminuído. Um outro caso bem emblemático é o caso de Cuba. Cuba liberou o aborto em 65, a Suíça foi em 2002. Eu ouvi um podcast de uma médica que visitou Cuba e foi no hospital e perguntou, né, como que era a questão do aborto lá. Eles falaram assim, que a mulher pode abortar até a 12ª semana, independente do motivo. Não importa o motivo, não importa a idade, ela, né, solicita, tudo público, tá tudo muito transparente. Só que ela falou que lá eles têm um projeto muito grande de educação sexual. Então, assim, quando a mulher chega ao ponto de querer fazer o aborto, porque realmente foi algum vacilo dela, não sei, mas eles têm uma educação sexual muito forte na escola, tipo, é obrigatória a educação sexual, eles distribuem gratuitamente métodos contraceptivos. No entanto, mesmo, olha só, lá em Cuba, mesmo tendo um sistema de saúde muito bom, mesmo tendo métodos contraceptivos de graça distribuído para a população, mesmo tendo educação sexual, o número de abortos lá é altíssimo, altíssimo mesmo. Tipo, parece que a cada 100 mulheres grávidas, 36 abortam. Tá? É um número muito alto. E dessas de 1.000 mulheres férteis, se eu não me engano, é 56. Então, tipo assim, quase que o triplo da Suíça, né? Então, isso é muito relativo, de acordo com a cultura do país, de acordo com a situação social, né? Inclusive, dizem que a população cubana não aumentou nos últimos, acho que 20 ou 30 anos. Eu não sei se, se isso tem relação com o aborto, né? Foi uma outra reportagem que eu vi sobre Cuba, né? Então, assim, aí alguém pode falar assim, Cuba é socialista, por isso que liberou o aborto. Não, não tem nada a ver hoje em dia isso, tá? Os países da Europa são países capitalistas, de direita, né, e também liberou o aborto. Então isso não tem nada a ver com ser de direita, de esquerda, ser socialista, capitalista, eu acho que não tem nada a ver. A questão mesmo é que a sociedade pecadora, ela vai evoluindo no que a gente chamou de progressismo, né? Evoluindo entre aspas, né? Então, nessas ideias, e aí a gente tem esses casos aí. Então, assim, não é comprovado isso, que o aborto, né, liberar o aborto vai diminuir os casos de aborto. E a questão de mulheres que morrem tentando fazer aborto em casa é um número alto, mas, tipo, se eu não me engano, no Brasil, é em torno de, segundo as estatísticas que eu vi, de 2006 a 2015. Tá? Eu não olhei as mais recentes, eu olhei o que eu li, né, o artigo que eu li, um artigo que faz uma análise disso, 2006 2015, em torno de 750 mulheres por ano morreram tentando um procedimento de aborto de maneira ilegal, tá? Nesse caso aí. É, Aí é tipo assim, aí só para encerrar, aham. seria, vamos salvar essas 700 mulheres e matar 50.000 crianças. Seria. Os números são complicadíssimos, né? Esses É, argumentos aí de número. E pelo que a gente está conversando aqui, ainda que
reduzisse, a gente não defenderia a descriminalização. Porque, ainda que reduzisse, ainda que, por exemplo, se a gente tivesse feito essas pesquisas, né? E, nossa, Cuba diminuiu e fosse provado, a Suíça também. Mas ainda que isso fosse comprovado, a gente ia estar diante de um dilema ético. O dilema ético é: tem vida ali dentro? A gente ia falar: tem. Posso tirar? A gente vai falar o quê? Não. Como que eu vou falar pode tirar uma vida? Se a gente acredita que tem uma vida, mesmo que os números reduzissem, a gente não defenderia a descriminalização ou... E esse argumento que você falou aí, irmão Eberson, ele é o argumento utilizado agora de pastores. Os pastores que defendem o aborto utilizam esse argumento que você expôs agora. Então eu tenho visto muitos pastores que estão influentes hoje, que o argumento é o seguinte: olha, a gente tem uma fé, a gente não é a favor do aborto, a gente não é a favor disso. Mas o Estado é laico e as pessoas têm as suas decisões. E se ela toma a sua decisão, que a gente não concorda, a gente tem que garantir os meios para ela, pelo menos, fazer isso de forma segura. O grande problema desse argumento é todo o tema da nossa lição, o valor da vida humana, né? E a igreja aceitar, primeiro, que o Estado é laico não significa que ele a religião não vai fazer parte dele, né? Todas as ideologias, o Estado vai ser movido por ideologias, e porque a ideologia cristã não vai poder influenciar o Estado. E a gente se calar ou permitir ou aceitar é como se fosse uma omissão, né? Uma negligência. Não, a gente. Não, tá bom, vamos defender o Estado que. Mas se a gente acredita que a vida. É o único grupo que não tá fazendo isso por política, por motivo nenhum, simplesmente preocupado com os mais indefesos e com os mais necessitados, né? Então, esses argumentos eles são bem sutis, igual quando o presidente Lula usa, não, é uma questão de saúde pública, e a gente fala, não é uma questão de saúde pública, isso aqui é uma questão de direito mesmo, é de vida, é uma questão de ele quer jogar na saúde pública para conseguir achar os argumentos fáceis para conseguir passar isso, né? Mas para a gente não, é uma questão de nossa Constituição, de direito, de vida, de princípios mais fortes, né? E diante disso que a gente está falando, acho que o principal é como a igreja, então, deve se posicionar e quais ações práticas podem ser executadas para diminuir o número de abortos, né? Que a gente tem visto crescer na nossa sociedade e, inclusive, influenciar as nossas leis e etc. Bem, assim, a igreja, ela tem um posicionamento. A gente não vai abrir mão do nosso posicionamento, a gente defende a vida, a gente é contra o aborto, mas, assim, nós precisamos abrir o debate, nós precisamos conversar, nós precisamos interagir. Porque hoje, quando se fala de posicionamento, muitas vezes as pessoas usam isso simplesmente para defender um político. Ah, eu me posiciono contra o aborto, então eu voto no político tal. Estou a favor do aborto, eu voto no político tal. E fica naquela briga e no final das contas a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem uma lei que não funciona, porque a lei do Brasil ela criminaliza o aborto, mas eu nunca vi dizer que uma mulher foi presa porque abortou. Então, um posicionamento não necessariamente faz alguma diferença. E só para fazer aqui uma analogia, né, que às vezes a gente se contenta com muito pouco, né, no meio cristão, né, se contenta em simplesmente fazer uma afirmação ou fazer uma ação prática, mas bem simples, né? E eu vou fazer uma analogia aqui com a questão dos moradores de rua. O Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, ele tem alguns vídeos sobre isso, inclusive ele escreveu um livro também, né, que ele morou na rua por um ano lá em Fortaleza, com moradores de rua, para ver como que era, né, a vida dos moradores de rua. Ele disse que o que o morador de rua mais tem é comida, mais tem. O pessoal dá dinheiro, o pessoal dá uma cesta básica não, né, dá uma marmita, dá uma sopa, aí a igreja vai lá e dá sopa pro povo, né, vou dar uma sopa. Estou cumprindo o meu papel de ajudar o necessitado. Estou cumprindo o meu papel dando um prato de sopa. Pronto, acabou. E aí ele chegou à conclusão que a maioria dos moradores de rua estão precisando de um abraço, de uma conversa, né, de uma ação prática muito mais profunda, né, de realmente uma preocupação real com aquela vida ali. Né? E quando a gente leva para a questão do aborto, eu acho que assim é parecido. Não somente o aborto, a gente foi levar isso para várias áreas, mas é parecido. Por quê? A gente quer simplesmente ter um posicionamento, sou contra o aborto e ponto final. E aí, como a gente já comentou aqui anteriormente,
Uma mulher que está numa situação de conflito, ela está precisando muito mais do que uma palavra assim, você vai fazer algo errado e vai para o inferno. Não, ela está precisando de apoio, às vezes um apoio financeiro, às vezes ela quer interromper a gravidez porque ela não tem dinheiro, sei lá, para fazer algum exame, porque ela mora longe do hospital e não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus para ir até o hospital fazer o pré-natal, que é gratuito, né, para fazer um parto, que é gratuito. O Estado promove tudo isso. Só que ela não tem o dinheiro de ir lá, né, fazer aquela consulta um ônibus, ou enfim. É, e aí por isso ela quer abortar, porque a situação financeira dela não permite. Às vezes ela quer abortar porque ela não tem condições de criar o filho, ela está pensando no futuro, quando ele nascer, se ela já tem vários filhos. E aí, se ela, quem sabe, conhecesse alguém que quer adotar o filho dela e quer bancar a gravidez dela, quem sabe ela faria isso, faria todo o procedimento legal para que, ao nascer, a criança fosse, né, para os pais adotivos. Então, essas questões práticas, eu acho que a igreja tem que repensar isso, entende? Não é só ter um posicionamento, mas ter uma questão prática. Se na igreja tem um psicólogo, quem sabe esse psicólogo pode dar ajuda nesse sentido, fazer uma consulta com mulheres que têm esse desejo de abortar. A igreja ela pode sim ir muito além de um posicionamento. E eu acho também que o Estado, né, ele pode ajudar nesse sentido, né? O Estado ele também pode agir junto com a igreja, como já faz em várias outras é, áreas, né? Tem várias áreas que o Estado junta com as instituições religiosas e realiza uma ação junta, em conjunto. Então, assim, para diminuir o número de abortos, não precisa liberar o aborto, não precisa descriminalizar o aborto. Eu acho que a gente tem que ter ações pró-vida, ações que realmente se preocupam com o ser humano, torna o processo mais transparente, mas que ajude, né, as mulheres que realmente estão pensando nesse caso. E aí sim a gente vai chegar naquelas mulheres que realmente precisam de ajuda, não aquelas mulheres, né, que simplesmente amam matar bebês. Não é essas feministas radicais que a gente vai tratar com pessoas que realmente têm uma preocupação ali com a vida, mas se encontram numa situação crítica e está precisando de ajuda, e a igreja pode ajudar, sim, nesse sentido. Enfim, educação sexual na igreja, eu falei isso no meu primeiro vídeo, não sei qual vai ser a repercussão disso, mas eu digo assim, que quando eu era adolescente, jovem na igreja, o pouco que eu tive de educação sexual, assim, de uma palestra, de alguém que veio de fora, ou até mesmo um professor da EBD que resolveu falar sobre sexo, para mim foi muito proveitoso. Eu aprendi alguma coisa ali, porque meus pais me ensinavam em casa, entende? Então, assim, às vezes a educação sexual, ela ajuda também nesse sentido, tanto secular quanto dentro da igreja. Então, meu Eberson, o que você falou é importante porque vai além daquela compreensão assim, né? A gente entende que o aborto não tem respaldo pela palavra de Deus, o aborto não deve ser admitido, a gente pode pensar assim, às vezes a gente não, como igreja, não pensa em meios de abençoar a nossa sociedade, abençoar pessoas, para que isso de fato não cresça, né? Não expanda. E às vezes as pessoas pensam em políticos, né? O político pensa, aquele político falou que é a favor ou é contra, então a gente só pensa nessa questão. Mas eu acho que eu já tinha falado também em outro vídeo aqui, né? Que existem vários meios da gente. Essa pergunta é importante, né? Quais são as formas aí que a igreja pode se posicionar, a igreja pode trabalhar para diminuir essas práticas? Uma dessas formas pode ser a questão política. É pressionar os políticos para fazerem leis. Mas não é só, não deixa passar, não deixa passar. Por que não existe uma forma de ajudar os hospitais, ter psicólogos que querem ajudar mulheres? Trabalho contra clínicas clandestinas e várias outras coisas, né? Toda essa conscientização. Então, a pressão sobre o político não é só para ele apresentar num debate ou se aparecer e falar assim, não, eu sou contra. A questão não é essa, a gente quer, não é ser contra, você dizer publicamente que é contra. A gente quer ver coisas que vão ajudar pessoas a não deixar isso as pessoas não têm condições de vida, não têm auxílio, não têm mulheres são vulneráveis e nada vai ser feito. Aí desencadear o aborto vai ser uma consequência de todos os outros problemas que existem ali. Então, nessa pressão política, a igreja pode fazer, mas não precisa não só a igreja ser conveniente com alguém que diz eu sou a favor ou contra. É pressionar o nosso parlamento, o nosso congresso, para que ele haja pró-vida, para que ele crie meios e condições pró-vida.
mas a igreja também, como igreja, tem que se mobilizar a isso. É trazer consciência, às vezes palestra nas igrejas, como você comentou, que de fato não existe. Acho que esse tema do aborto reflete um problema das nossas igrejas, que é a preocupação e o cuidado com a pessoa humana, com as pessoas, de ajudar, de incentivar, de tomar pela mão e dar meios, condições. Então a igreja precisa ser essa voz. Para a gente concluir, bom, Eberson, de tudo que a gente conversou aqui hoje, o que você acha que o professor da escola dominical ele não pode deixar de enfatizar ali para sua classe, né? Ele vai fazer o encerramento, uma coisa que precisa ficar bem clara ali para os alunos da classe, né? Que eles vai ficar aquilo marcado, vai soar ali na mente dos alunos. O que você diria para esses professores se preocupar em passar de forma mais enfática em tudo que a gente conversou? Bem, eu acredito que o professor do IBD ele tem que seguir ali a revista, né? Enfatizando a questão da sacralidade da vida mesmo, mostrar que a vida é santa, foi Deus que deu, é sagrada, né? Então, eu acho que isso tem que ficar em mente ali do aluno, o professor ele tem que enfatizar isso aí, argumentos bíblicos, tá? Mas também procurar argumentos científicos, né? Dar uma pesquisada fora da revista, né? E ver quais são os argumentos científicos da questão de que o feto, sim, é uma vida, que a vida é gerada na concepção. Tá? Eu acho que isso tem que ser enfatizado, mostrar a importância mesmo de nós valorizarmos a vida. Isso que a gente falou aqui dos argumentos dos que defendem o aborto, se você quiser utilizar isso também na sua aula, vai enriquecer sua aula, mas você tem que tomar um pouco de cuidado com o tempo, para você não ficar falando muito daqueles que são pró-aborto e esquecer de falar em defesa da vida. Então, minha dica é enfatize a questão da importância da vida, que a vida é sagrada, dada por Deus, é Deus que dá, é Deus que tira. Então, enfatiza isso aí. Tá? E aí vai colocando outras coisas ali para enriquecer a sua aula. Então, quero te agradecer, Eberson, por novamente estar aqui, ainda destacando os pontos para a gente, além de todo o comentário que você fez em vídeo. Os irmãos não deixem de conferir todo o material que o Eberson está disponibilizando para complementar a aula. Então, ele está deixando sempre aqui nas descrições do vídeo vários materiais, ou se você estiver vendo pelo Spotify, também vai ter os links abaixo. Vários materiais para complementar os estudos, além das indicações e os destaques que foram feitos aqui, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente em toda essa conversa. Não deixe, como a gente comentou no início, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e de comentar esse vídeo. Aí você diz assim, isso daí sempre é falado, mas eu preciso que você tome uma ação a respeito disso. Não deixe de fazer uma das três coisas para, se você está gostando dessa nossa conversa, desse formato de podcast, fale isso para a gente, deixe claro, porque a gente vai saber, né, que vocês estão gostando. Se vocês têm dicas, melhorias, também digam, que a gente pode implementar isso, né? E também a sua interação faz com que o YouTube entregue isso para mais pessoas, mais professores, e a gente possa ajudar mais e mais pessoas aí sobre a escola dominical e enriquecer mais as nossas classes, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, Deus abençoe, tenham todos uma ótima EBD no próximo domingo, fique com Deus. Amém. Também quero agradecer aqui ao Vitor, né, por mais um podcast e também agradecer a todos vocês que acompanharam. A paz do Senhor, e a gente vai se falando aí durante o trimestre. Tchau, tchau.